Opa, eu sou o Spirito Trácio e você está no canal Albert de Carvalho. Então, eu tô voltando com os vídeos de latim, mas eu vou resetar essa sequência e fazer de um modo diferente. Porque fazer da mesma forma que eu estava fazendo nas lives, que é só a leitura, não estava dando tão certo. Nesse caso, eu teria que fazer um roteiro para cada lição com as minhas próprias palavras mesmo, é claro, usando exemplos da própria gramática latina do Napoleão, ah, e tendo essa gramática como base. Inclusive, vai ser o nome aqui dessa sequência, que vai ser Gramática Latina Napoleão Mendes. Mas é o seguinte, eu vou recorrer a, a outras gramáticas nas explicações. Esse começo, essas primeiras lições, não vai precisar. Mas aí eu vou recorrer a outras gramáticas e explicar com minhas palavras, dar mais exemplos, os meus exemplos. Ah, enfim, e usar de outros conhecimentos que eu tive em aula de latim. É isso. Ah, então, então é isso. Vamos lá. Lição 1. A oração no português, ela é uma frase ou uma parte de uma frase que se organiza com um verbo ou uma locução verbal, ou seja, com mais de um verbo. Numa oração, nós podemos encontrar 6 elementos. E são esses 6 elementos que estão no slide. O sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. Bom, é bastante coisa. A gente vai ver aqui nesse vídeo esses 3 primeiros de forma breve, mas eles vão se mostrar. A gramática do Napoleão é bem competente, viu? Bom, ah, e não precisa decorar agora essas palavras, né? Ah, mas é importante que você já tenha certas noções sobre isso daqui. Se não tiver, a gente vai apresentar aqui as explicações em português. É nesse sentido que eu digo que ela é bem competente. Enfim. Ah, vamos começar pelo sujeito, né? Que corresponde ao caso nominativo no latim. Isso será comentado mais tarde. Bom, sabemos ser verbo toda a palavra que indica ação. Quem escreve, pula, anda, corre, etc. Bom, enfim, é quem pratica ações diversas, ação de escrever, ação de pular, ação de correr, ação de andar, ação de pintar. Ações expressas por palavras que se denominam verbos. Ora, toda ação pede uma causa. Então, se uma xícara quebra, por exemplo, aparece quebrada, alguém quebrou. Alguém praticou a ação de quebrar essa xícara. Ou uma pessoa, ou um animal, ou alguma coisa, como o vento, pode ter praticado essa ação de quebrar a xícara. Hum? Pois bem, essa pessoa, ou sei lá o que praticou a ação de quebrar, na gramática é chamada de sujeito ou agente da ação verbal. Sujeito ou agente da ação verbal. Né? Ah, ah, então, qual é a maneira mais prática de descobrir quem é o sujeito de uma oração no português? Colocando que ou quem antes do verbo, a gente vai conseguir descobrir o sujeito. Vamos usar esses exemplos aqui. Pedro quebrou o disco. Quem quebrou o disco? Bom, só não sobra Pedro. Sócrates discorreu sobre a alma. Quem discorreu sobre a alma? Sócrates. Um exemplo com o que agora, né? Só usamos o quem. É, o Napoleão dá esse. Ao professor e ao pai do menino chegam reclamações dos colegas. Que é que chega ao professor e ao pai do menino? Reclamações dos colegas. As reclamações, né? Reclamações é o sujeito. Enfim. Essas reclamações, enfim. Eu falei de 6 elementos da oração no começo desse vídeo, não falei? E mostrei nos slides. São esses 6 elementos. São 6 elementos porque são 6 possíveis funções de uma palavra dentro de uma oração.
Então, para cada função existe em latim um caso. Mas o que é o caso? O caso é a maneira de escrever a palavra em latim, de acordo com essa função que ela vai exercer na oração. No latim, a posição da palavra numa oração vai ter pouco efeito no sentido dessa oração, ou seja, o que vai importar nessa língua são as possíveis formas de escrever essa mesma palavra, são as terminações, os casos, para entender qual é a função dessa palavra dentro da oração, né? Ora, se existem 6 funções de uma palavra dentro de uma oração, então existe no latim 6 formas de escrever essa mesma palavra. Ah, uma observação, logo você perceberá que uma palavra pode se repetir em diferentes funções, ou melhor, em diferentes casos, mas será por outros meios que entenderemos então em qual caso ela está. Ah, os casos do latim eles se distinguem pela terminação, como eu disse agora há pouco. Ah, assim como no português, a mesma palavra também tem terminação diferente para indicar o plural e o feminino, que é a flexão de número e a flexão de gênero. Então, o homem, os homens, o menino, a menina. No caso do latim não vai ter esse artigo, né? Mas em latim, a mesma palavra tem terminação diferente para indicar uma função. A flexão de caso. Hum? Nesse vídeo, eu estou explicando a função do sujeito no latim. E o caso que corresponde, que indica essa função de sujeito numa oração, é o nominativo. Então, quando a gente for falar de sujeito, é o nominativo. A lição 2. A lição 2 apresenta o 2 e o 3 dessa lista de elementos, né? Então, o segundo elemento dessa lista que eu passei, a gente tem o sujeito, que sabemos que é o nominativo, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial, o objeto direto. Bom, é o vocativo, cuja função é indicar pelo, chamado, né? Quando o meu amigo Henrique, por exemplo, fala: Espíritos, você está sempre errado, ele primeiramente está me chamando. A palavra pode estar em um local diferente, né? Mas ele está me evocando para poder falar isso, né? Ele está me chamando. A palavra espíritos aqui, ela tem a função de apelo, ela indica chamado e, portanto, ela corresponde ao vocativo do latim, assim como o sujeito corresponde ao caso nominativo. Do latim, como está aqui, é o vocare, que é chamar. Eu estou falando o vocare, mesmo tendo um V ali, e a gente vai chegar num capítulo dessa gramática do Napoleão Mendes, onde ele vai explicar essas regras. Eu ainda não escrevi o roteiro para esse capítulo, mas aí vai explicar as regras de pronúncia. Então, vocare, que é chamar no latim. Então, sim, tem o mesmo nome. Então, o vocativo no português é o vocativo no latim. Então, como quando chamamos a atenção de alguma pessoa ou de alguma coisa, recorremos sempre ao caso vocativo. Uma observação: o vocativo ele sempre vem acompanhado de vírgulas, né? Ele é isolado por elas, e isso vale para o português e para o latim. Sendo assim, a própria pontuação vai te indicar qual é o caso. E nesse caso específico, vai ser só pela pontuação mesmo, porque ele, em maior parte, se escreve da mesma forma que o nominativo. Então, como eu indiquei alguns slides passados, as palavras podem se repetir. E no caso do nominativo com vocativo, é o que você vai ver. Então, vai ser pela pontuação da frase, da oração, que a gente vai conseguir entender qual é o nome, por que é nominativo e por que é vocativo. Ou por que é vocativo. Bom, nessa segunda lição, Napoleão Mendes faz uma observação também que eu não vejo muito como pertinente, mas de qualquer forma eu vou passar aqui. Que é não confundir o O, que vem junto com o vocativo, como eu chamando a atenção de alguém, ó Carol, como chegas atrasada, e o ó de admiração, né? Que vem com H. E essa distinção tá aí no slide.
esse H ele não deve vir acompanhado nesse O do vocativo. Essa é a observação que o Napoleão dá. Bom, o adjunto adnominal restritivo. O terceiro elemento da lista que eu vou sempre repetir a cada caso falado, para a gente poder fixar mais, né? Então a gente tem o sujeito, que sabemos que é um nominativo, o vocativo, que agora sabemos ter o mesmo nome, correspondente ao caso no latim, o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial, o objeto direto. É o adjunto adnominal restritivo, isto é, o complemento que restringe o nome. Esse é o genitivo. Mas calma. Pode parecer uma coisa difícil, mas não é. Um exemplo do caso. A casa de Kant, perdão, casa de Kant. Essa casa ela poderia ser do Hegel, do Wolff, do Fichte, mas ao dizer casa de Kant, nós restringimos a palavra casa com o de Kant. Porque de Kant completa e especifica a palavra casa. Um exemplo diferente, a crítica da razão pura. É claro que eu estou pegando o exemplo do alemão, né? Tá falando português aqui, mas enfim, o título é alemão. Esse da, ele exprime essa relação genitiva. Eu tô falando isso não como exemplo latim, mas para entender o que é essa relação genitiva. Ele diz que a crítica é da razão, e por isso... uma crítica da razão, a razão que faz a crítica, né? E por isso que a crítica da razão pura, na medida que existe essa ambiguidade também desse da, que significa que é uma crítica também sobre a razão, então é por isso que a crítica da razão pura é uma crítica da razão, sobre a razão. Mas esse exemplo eu acho que pode confundir, então vamos deixar um pouco de lado ele mais para expressar essa relação genitiva. Ele pode confundir porque por causa dessa observação que a gente vai dar mais para frente. Bom, o genitivo em português ele sempre vem acompanhado da proposição de, né? E quase sempre encerra essa ideia de posse. Logo, se em latim a palavra Kant estar no genitivo, a tradução deve ser de Kant. A gente pode pensar também em genitivo como a origem, né? Acho que fica mais intuitivo. Mas que é para encerrar, para chegar nessa ideia de posse, né? E se quiser traduzir de Kant para o latim, então a tradução de Kant ela deve estar no genitivo, a palavra Kant. E se quiser traduzir de Kant em português para o latim, o caso adequado para a palavra Kant é o genitivo, né? Esse de não vai ter no latim. Portanto, o caso genitivo é o que corresponde a esse adjunto adnominal restritivo. E vamos deixar esse vídeo por aqui. Ele já deu. Vai dar daqui a pouco 14 minutos, ele já está longo. É mais ou menos esse tempo que eu quero mesmo. E vamos continuar mais ou menos um vídeo por semana. Eu acho mais interessante assim. Ou se me atrasar, um vídeo por cada 2 semanas. Mas vamos tentar manter esse ritmo e tomar que eu acredito que esteja bem melhor. É claro que eu estou sujeito a erros agora, né? Mas esse risco é necessário. Não estou só lendo o texto do Napoleão, passando os slides. Enfim. Bom, eu sou o Albert de Carvalho, você está no canal Ciprios Eteratio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.